Você já imaginou viver em um lugar onde não existia Brasil, onde a maior parte das pessoas nunca tinha visto uma cidade, e onde sobreviver dependia da terra, da floresta e da força do próprio corpo? Hoje, eu vou te levar para o ano de 1600. Um tempo duro, perigoso, fascinante e completamente diferente de tudo que você conhece. No ano de 1600, o Brasil não era um país. Era uma colônia de Portugal, um território explorado principalmente para gerar riqueza. A ideia de ser brasileiro simplesmente não existia ainda. O que existia era um encontro, muitas vezes violento, entre povos diferentes, indígenas, europeus e africanos. A maior parte da população era formada por povos indígenas. Eles já viviam aqui muito antes da chegada dos portugueses, organizados em diferentes grupos, com suas próprias línguas, crenças e modos de vida. Cada povo tinha seu território, sua cultura e sua forma de entender o mundo. Os portugueses, por outro lado, estavam aqui com um objetivo claro: explorar. Eles ocupavam principalmente o litoral, onde criaram pequenas vilas e cidades. O interior ainda era, para eles, praticamente desconhecido. E havia também os africanos escravizados, arrancados à força de suas terras. Trazidos em condições desumanas, eles eram obrigados a trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar. Mesmo diante de tanta violência, conseguiam resistir, mantendo tradições, crenças e formas de lutar pela liberdade. As cidades eram poucas e simples. Lugares como Salvador, Olinda e o Rio de Janeiro eram pequenos núcleos cercados por natureza. As casas eram feitas de barro, madeira e palha. As ruas não tinham pavimentação. À noite tudo ficava escuro. Não havia iluminação pública. A vida nessas cidades era difícil. Não existia saneamento básico. Doenças se espalhavam com facilidade. A higiene era limitada e a expectativa de vida era baixa. Viver muito era raro. O dia começava cedo, com o nascer do sol. Não havia eletricidade, então o ritmo da vida era guiado pela natureza. O trabalho ocupava praticamente todo o tempo. Para os indígenas, o dia a dia envolvia caça, pesca, cultivo e atividades coletivas. A vida era mais integrada à natureza e baseada na comunidade. Para os colonos portugueses, a rotina girava em torno da produção, principalmente do açúcar. Quem tinha terras e engenhos vivia melhor, mas dependia totalmente do trabalho escravizado. Já os africanos escravizados viviam uma realidade extremamente dura. Jornadas longas, castigos, alimentação precária e quase nenhuma liberdade. Ainda assim, resistiam de várias formas, fugindo, formando quilombos, preservando sua cultura. A alimentação era simples, mas variava bastante. A mandioca era o alimento mais importante de todos. Dela vinha a farinha, o beiju e outros alimentos que garantiam a sobrevivência de muita gente. Além disso, as pessoas comiam milho, frutas nativas, peixes e, quando possível, carne. Os portugueses tentavam manter alguns hábitos da Europa, como o consumo de pão e vinho, mas isso era limitado e raro. A economia girava principalmente em torno do açúcar. Os engenhos eram o centro da produção. Neles, a cana-de-açúcar era cultivada, moída e transformada em açúcar, que depois era enviado para a Europa. Era um trabalho pesado, que exigia muita mão de obra. E essa mão de obra era, em sua maioria, escravizada. Mas a vida não era só trabalho. Também havia medo. Conflitos eram comuns. Havia disputas com povos indígenas, ataques de outros países europeus interessados na terra, e o constante risco de doenças. Doenças como varíola e febres matavam muitas pessoas.
Sem medicina avançada, uma simples infecção podia ser fatal. A natureza ao redor era imensa e dominante. Florestas densas, rios largos, animais selvagens. Para quem não conhecia o ambiente, sobreviver era um desafio enorme. Por isso, o conhecimento dos povos indígenas era fundamental. Eles sabiam como se orientar, o que comer, como plantar, como sobreviver naquele território. A cultura naquele período estava apenas começando a se misturar. Elementos indígenas, africanos e portugueses começavam a se encontrar, dando origem a novas formas de viver, falar e acreditar. A religião católica era dominante entre os portugueses, mas as crenças indígenas e africanas continuavam vivas, mesmo muitas vezes sendo reprimidas. As línguas também refletiam essa mistura. O português ainda estava se espalhando, enquanto línguas indígenas eram amplamente faladas, especialmente o tupi. O Brasil de 1600 era um lugar de encontros e conflitos, um lugar onde culturas se cruzavam, onde vidas eram marcadas por dificuldade, mas também por resistência. E talvez o mais impressionante seja perceber que, mesmo tão diferente, esse passado ainda vive em nós. Na comida, na língua, na cultura, nas tradições. Porque o Brasil que conhecemos hoje começou a ser formado ali, naquele tempo distante, duro e cheio de histórias que ainda ecoam até hoje. Além de tudo isso, é importante entender que o tempo, naquela época, era percebido de uma forma completamente diferente. Não existiam relógios acessíveis para a maioria das pessoas. A noção de horas era guiada pelo sol, pelas sombras e pelos sons da natureza. O canto dos pássaros, o calor do dia e a chegada da noite eram os verdadeiros marcadores do tempo. As estações do ano também tinham um impacto direto na vida das pessoas. Períodos de chuva podiam dificultar plantações, deslocamentos e até a conservação de alimentos. Já os períodos mais secos exigiam adaptação e cuidado com os recursos disponíveis. O transporte era extremamente limitado. Não existiam estradas como conhecemos hoje. Os deslocamentos eram feitos a pé, por rios em canoas ou, em alguns casos, a cavalo. Viagens longas podiam levar dias ou até semanas e eram cheias de riscos. Os rios eram fundamentais. Funcionavam como verdadeiras estradas naturais, conectando regiões e permitindo o transporte de pessoas, alimentos e mercadorias. Sem eles, a comunicação entre diferentes áreas seria ainda mais difícil. A comunicação, aliás, era lenta e incerta. Não havia correios organizados como hoje. Mensagens podiam levar muito tempo para chegar. Quando chegavam, muitas decisões eram tomadas sem informação completa, o que aumentava ainda mais os desafios da vida cotidiana. A educação formal era praticamente inexistente para a maioria da população. O ensino era restrito, em grande parte, aos religiosos, especialmente os jesuítas. Eles ensinavam leitura, escrita e religião, principalmente com o objetivo de catequizar os povos indígenas. O conhecimento, no geral, era transmitido de forma oral. Histórias, técnicas e tradições passavam de geração em geração através da fala, da prática e da convivência. As crianças começavam a trabalhar muito cedo. Não havia uma separação clara entre infância e vida adulta como hoje. Desde pequenas, elas aprendiam tarefas essenciais para a sobrevivência, ajudando nas atividades do dia a dia. Os papéis sociais eram bem definidos. Homens, mulheres e crianças tinham funções específicas dentro de suas comunidades. As mulheres, por exemplo, eram responsáveis por diversas tarefas fundamentais, como o preparo de alimentos, cuidado com os filhos e produção de itens do cotidiano. As roupas eram simples e variavam conforme o grupo. Povos indígenas muitas vezes utilizavam vestimentas leves ou adornos corporais. Já os portugueses tentavam manter padrões europeus, mesmo com o clima quente, usando tecidos mais pesados quando possível. Os africanos escravizados, por sua vez, usavam roupas básicas, muitas vezes fornecidas pelos próprios senhores, com pouca variedade e qualidade. A saúde era um grande desafio. Sem acesso à medicina moderna,
as pessoas dependiam de conhecimentos tradicionais. Ervas, raízes e práticas naturais eram usadas para tratar doenças e ferimentos. Os povos indígenas tinham um vasto conhecimento sobre plantas medicinais. Esse saber foi fundamental e, em muitos casos, adotado também pelos colonizadores. Mesmo assim, muitas doenças não tinham cura. Epidemias podiam devastar comunidades inteiras em pouco tempo. A alimentação, embora simples, exigia muito esforço para ser obtida. Caçar, pescar, plantar e colher eram atividades constantes e essenciais. Não havia mercados ou supermercados. Tudo dependia do trabalho direto com a natureza. A conservação dos alimentos também era um desafio. Sem refrigeração, técnicas como secagem, defumação e uso de sal eram utilizadas para prolongar a durabilidade dos alimentos. O fogo era um elemento central na vida cotidiana. Servia para cozinhar, aquecer, iluminar e até proteger contra animais. A noite trazia um silêncio diferente. Sem luz artificial, o céu era extremamente visível, cheio de estrelas. Ao mesmo tempo, a escuridão aumentava a sensação de perigo e isolamento. Os sons da noite, insetos, animais, vento, faziam parte da rotina e influenciavam a forma como as pessoas percebiam o ambiente ao redor. As relações sociais eram marcadas por hierarquia e desigualdade. Existia uma clara divisão entre aqueles que tinham poder e aqueles que não tinham. A autoridade era exercida de forma rígida. Regras eram impostas, muitas vezes com punições severas para quem não as seguisse. A violência fazia parte do cotidiano. Castigos físicos eram comuns, especialmente no contexto da escravidão e do controle social. Mesmo diante disso, havia formas de resistência. Pequenos atos, silenciosos ou coletivos, mostravam que nem todos aceitavam passivamente aquela realidade. As festas e celebrações, quando aconteciam, eram momentos importantes de alívio e expressão cultural. Misturavam elementos religiosos e tradições de diferentes origens. A música, os ritmos e as danças já começaram a surgir essa mistura cultural, criando as bases de manifestações que existem até hoje. Os objetos do dia a dia eram feitos à mão. Ferramentas, utensílios e até móveis eram produzidos de forma artesanal, com materiais disponíveis na natureza. Nada era descartável como hoje. Tudo era reaproveitado, consertado e utilizado ao máximo. A relação com o ambiente era direta e constante. As pessoas dependiam da natureza para tudo: alimento, abrigo, ferramentas e sobrevivência. Isso criava uma percepção diferente do mundo. A natureza não era apenas cenário, mas parte essencial da vida. Os perigos naturais também estavam sempre presentes. Animais selvagens, insetos, enchentes e outros fatores podiam representar ameaças reais. A ausência de tecnologia tornava cada tarefa mais lenta e exigente. Coisas simples, como preparar uma refeição ou construir uma casa, demandavam tempo, esforço e conhecimento. A noção de conforto era muito diferente da atual. O que hoje seria considerado difícil ou desconfortável, naquela época era simplesmente parte da vida. A vida em comunidade era essencial. Ninguém sobrevivia sozinho por muito tempo. A cooperação era uma necessidade. Os vínculos sociais eram fortes dentro dos grupos, mas também existiam conflitos, disputas e tensões constantes. A adaptação era uma habilidade fundamental. Cada grupo precisava aprender a lidar com desafios específicos, seja o clima, o ambiente ou as condições impostas pela sociedade. A criatividade também era importante. Soluções improvisadas e o uso inteligente dos recursos disponíveis faziam parte do cotidiano. O mundo, naquela época, era menor no sentido de conhecimento. Muitas regiões ainda eram desconhecidas para os colonizadores, e o entendimento sobre o território era limitado. Ao mesmo tempo, para os povos indígenas, aquele território já era conhecido, vivido e compreendido de forma profunda. Essa diferença de percepção gerava conflitos, mas também trocas e aprendizados, mesmo que muitas vezes de forma desigual. A vida em 1600 era marcada por incerteza. O futuro não era garantido e cada dia representava um novo desafio. Ainda assim, as pessoas viviam, construíam, resistiam e davam continuidade às suas histórias. E é justamente dessa soma de experiências, dificuldades, encontros e resistências que, aos poucos, foi se formando a base do Brasil que conhecemos hoje. Outro aspecto importante daquela época era a relação com o silêncio. Diferente do mundo atual, cheio de ruídos constantes, o silêncio fazia parte do cotidiano. Em muitos momentos, ele não significava tranquilidade, mas sim atenção.
Ouvir o ambiente era uma forma de se proteger e entender o que estava acontecendo ao redor. A percepção de distância também era diferente, sem mapas detalhados ou meios rápidos de transporte. Lugares que hoje parecem próximos eram considerados extremamente distantes. Uma viagem curta para os padrões atuais podia ser vista como uma verdadeira expedição. O medo do desconhecido era constante. Regiões não exploradas eram cercadas de histórias, suposições e até mitos. Muitas dessas narrativas surgiam justamente da falta de informação e da dificuldade de acesso. Os fenômenos naturais eram interpretados de maneiras diversas. Tempestades, eclipses e outros eventos podiam ser vistos como sinais, presságios ou manifestações espirituais, dependendo da cultura de cada grupo. A construção de moradias exigia conhecimento técnico, mesmo que não formalizado. Saber escolher o local, os materiais e a forma de construir podia fazer a diferença entre segurança e perigo. A durabilidade das construções variava bastante. Muitas casas precisavam de manutenção constante, já que eram feitas com materiais mais frágeis e expostos às condições do ambiente. A noção de propriedade também não era igual para todos. Enquanto os colonizadores impunham a ideia de posse da terra, muitos povos indígenas viam o território como algo coletivo, sem dono individual. Esse choque de visões gerava conflitos profundos e difíceis de resolver, pois envolvia formas completamente diferentes de entender o mundo. O clima influenciava diretamente o humor e o ritmo das atividades. Dias muito quentes podiam reduzir o ritmo de trabalho, enquanto períodos mais amenos eram aproveitados com mais intensidade. A iluminação durante o dia era totalmente natural. As casas eram construídas para aproveitar ao máximo a luz do sol, já que não havia alternativas artificiais eficientes. À noite, o uso de velas ou tochas era limitado, tanto pelo custo quanto pela dificuldade de produção. Isso fazia com que as atividades noturnas fossem reduzidas ao mínimo necessário. A alimentação também seguia o ritmo do ambiente. Nem sempre havia variedade disponível, e muitas vezes as refeições dependiam do que era possível obter naquele momento específico. A fome era uma realidade presente. Em períodos difíceis, a escassez de alimentos afetava diretamente a saúde e a sobrevivência das pessoas. A água, apesar de abundante em muitos lugares, nem sempre era segura para consumo. A falta de tratamento fazia com que doenças fossem transmitidas com facilidade. O aprendizado prático era mais valorizado do que qualquer teoria. Saber fazer era mais importante do que saber explicar. Cada indivíduo carregava um conjunto de habilidades essenciais. Quanto mais uma pessoa sabia fazer, maiores eram suas chances de sobreviver. A adaptação cultural continuava acontecendo de forma constante. Novos hábitos surgiam da convivência entre diferentes povos, criando algo único que não era totalmente europeu, indígena ou africano. Os limites entre essas culturas nem sempre eram claros. Muitas práticas se misturavam no dia a dia, mesmo que existissem tentativas de separação. A resistência cultural acontecia de forma silenciosa. Pequenos gestos, costumes mantidos e tradições preservadas eram formas De manter identidades vivas, a noção de futuro era mais imediata. Planejamentos de longo prazo eram raros, já que as condições de vida eram instáveis. Viver o presente era, muitas vezes, uma necessidade, não uma escolha. A relação com o corpo também era diferente. O esforço físico era constante e o cansaço fazia parte da rotina. O descanso, quando acontecia, era valorizado, mas nem sempre suficiente para recuperar as energias. As emoções eram vividas de forma intensa, mas nem sempre expressas da mesma forma que hoje. Cada cultura tinha suas maneiras próprias de lidar com os sentimentos. O respeito às tradições era fundamental. Romper com certos costumes podia significar isolamento ou punição dentro do grupo. A organização social dependia da colaboração, mas também da obediência a certas regras. A sobrevivência coletiva estava acima dos interesses individuais na maioria das situações. A vida em 1600 exigia resistência, adaptação e aprendizado constante. Era um mundo sem facilidades, mas cheio de significados, onde cada ação tinha um peso real na continuidade da vida. E mesmo diante de tantas dificuldades, as pessoas continuavam seguindo em frente, construindo, aprendendo e deixando marcas que, de alguma forma, ainda fazem parte da realidade atual. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais reconstruções históricas de cidades antigas feitas com inteligência artificial. E comenta aqui embaixo qual cidade histórica você gostaria de ver no próximo vídeo.